Boa noite, Beatriz. Boa noite, Paula. Boa noite. Podemos começar, então? Gente, Podemos. quem não me conhece, meu nome é Ana Clara Martins. Faço parte da Liga de Cabeça e Pescoço, no projeto de extensão. Como eu havia explicado na primeira aula, né, o nosso objetivo da Liga é incentivar a integração do conhecimento da universidade com a comunidade. A gente quer ressaltar a anatomia de cabeça e pescoço, a gente quer passar um pouco das patologias associadas a essas regiões, porque ter o conhecimento da anatomia do pescoço, ela é essencial para a nossa futura profissão, para a realização de procedimentos estéticos, funcionais, restaurações também de dente fraturado, cariado, confecção de prótese, confecção de próteses em pacientes que já perderam os elementos dentários, ou aqueles que têm uma extensa lesão maxilofacial e desejam uma reabilitação anatômica dos elementos, né? Como disse, o nosso maior objetivo é incentivar o conhecimento de anatomia, né? Mas de um modo diferente. Então, a gente quer trazer esse conhecimento de um modo dinâmico, mais prático também. Apresentando a nossa Liga à Comunidade, hoje a gente está trazendo o Dr. Rafael Egídio, que é um grande amigo, conhecido meu. A graduação dele foi de... Mãe, tá pronto. A graduação dele foi de 2011 a 2015, na PUC. Fez residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, em Campinas. Mestrado atual em Ciências da Reabilitação no Hospital de Reabilitação de Anomalias Cranofaciais, Bauru, da Universidade de São Paulo. Ele é tutor da Liga Interdisciplinar de Anomalias Cranofaciais, da Universidade de São Paulo, e é presidente da Liga também. Ele está fazendo a especialização em harmonização orofacial pela Faculdade Centro-Oeste Paulista e especialização em radiologia pela União Brasileira de Faculdades. Ele está fazendo também um fellow em cirurgia da articulação temporomandibular, a famosa APM, no Hospital Presidente pela Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia. Aí eu vou passar a palavra para ele agora. Muito obrigado pela extensa e ótima apresentação, Ana. Então, meu nome é Rafael, muito obrigado. Primeiramente, antes de tudo, gostaria de agradecer o convite, né, o privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Espero que as poucas palavras que eu disser aqui sejam de grande valia, né, possa acrescentar na rotina, no dia a dia de cada um. Aqui eu preparei uma aulinha, né, a gente vai fazer uma introdução às anomalias crâniofaciais, então não é nada muito complexo. Deixa eu até já começar a compartilhar aqui a tela. Aí vocês me confirmam se estiver aparecendo aí. Já está aparecendo direitinho. Belezinha. Uma pincelada, né, falar da parte de genética. Eu vou falar alguns exemplos, né, das anomalias, da parte sindrômica, não sindrômica. Vou falar também das fissuras, né, labiopalatinas, que são as anomalias craniofaciais mais expressivas que temos hoje, né? Elas estão também associadas a diversas síndromes, é bastante interessante. E lá no centrinho é feito também o tratamento cirúrgico de todas as anomalias craniofaciais e bastante focado nas anomalias, que é também o que tem a maior procura. Então aqui eu vou descrever um pouquinho o passo a passo dos procedimentos e tudo mais. Então aqui, né, na página inicial, eu acho que eu estou clicando no lugar errado. Aí, belezinha. Então, como eu já fui apresentado, né, a minha formação, ainda estou estudando, acho que a gente nunca deve
parar de estudar, né? É sempre muito importante, e também para a gente poder oferecer um tratamento mais seguro para o paciente, a gente saber o que a gente faz ou deixa de fazer, a hora certa de fazer cada coisa. Então, não é só para encher tela do PowerPoint, não. E vocês, né, mostram que estão estudando, porque estão aqui na liga, então estão todos de parabéns. Então, aqui, as anomalias craniofaciais, né, elas têm, como eu já havia dito, a parte sindrômica, não sindrômica, elas são desencadeadas tanto por fatores genéticos ou ambientais, e elas podem ser congênitas, né, a pessoa já nasce com aquela anomalia, ou então adquiridas, que ela vai desenvolver ao longo da vida essa anomalia. Pode ser por expressões genéticas, pode ser por patologias, por traumas, né, por sequelas, né, as iatrogenias, passou por uma cirurgia, houve não sei, vamos supor, uma osteomielite, teve que fazer uma ressecção, algo do tipo, e aquilo lá vai desencadear uma anomalia craniofacial, orofacial, então depende, né, da estrutura acometida. Então, aqui a gente tem diversas variações genéticas, né, a gente tem esses 3 tipos, digamos, as mutações, o fluxo gênico, e o sexo, então todas elas influenciam nisso tudo. E sem a variação genética, né, os nossos mecanismos básicos de mudanças evolutivas não funcionariam, né, se a gente pegar essa escala de adaptação e tudo mais, que o nosso corpo vai passando ao longo do tempo. Então, a gente tem as alterações que a gente pode dizer boas, né, que vão oferecer vantagens ao indivíduo. Aqui na foto tem uma corredora, vamos supor, tem um gene expressivo que a pessoa consegue ganhar uma massa muscular mais rápido, com o mesmo estímulo, a questão da velocidade, ou então aquelas pessoas que têm QI mais elevado. Tudo pode estar relacionado também aos genes, não só também o esforço próprio. E aqui, no caso, as ruins, né, quando a gente pode, digamos, associar a doenças ou malformações, seja essas genéticas, hereditárias, né, e tudo mais. Então, como que a gente vai saber, né, a diferença do que seria algo normal, né, aqui os alelos, né, já chegando na parte genética, aqui os cromossomos, ou o alelo mutante. Quando a gente fala da parte de gene, a gente tem nas codificações, né, os introns e os exons, que os exons são as sequências codificantes, né, que tem em torno aí de uns 150 nucleotídeos, e os introns, que são as sequências não codificantes, que eles podem possuir aí centenas de nucleotídeos. O que seria isso? São as partes do nosso DNA, né, da nossa fitinha de DNA que vão ser expressadas ou não em nossas características, na nossa formação e tudo mais. Aí aqui a gente tem também uma diferença, né, entre polimorfismo ou mutação. A diferença básica de um para o outro é basicamente a frequência que ocorre, né? Aí vocês têm um quadrinho cheio de letra, eu não gosto de colocar muito texto, mas para simplificar um pouquinho, é basicamente a frequência que ocorre na população. O polimorfismo, ele seria o mais frequente, então seria como se fosse uma variação da normalidade, onde uma porção maior da população possui, e a mutação já seria uma porcentagem menos frequente, que aí no caso do quadro, que acima de 2% da população é considerado polimorfismo, e menos de 2% da população é considerado mutação, que já é uma alteração genética cromossômica ali, menos frequente. Então, algumas alterações ocorrerão em sequências não codificadas do gene, que na maioria dos casos não terão efeito em suas funções. E outras ocorrerão nas sequências codificadoras, levando à produção de proteínas defeituosas. E a partir do momento que a gente tem alterações nessas partes codificadoras, né, a gente vai ter repercussões no nosso corpo. E uma delas são as anomalias craniofaciais, que vai ter uma deficiência aí de crescimento da maxila. Então, igual a maxila, ela tem um crescimento vertical e depois horizontal, que faz o fechamento, né? Então, vai ocorrer a fenda labiopalatina e, dependendo do estágio da maturação, vai definir o grau, né, de acometimento. Então, aqui a gente tem 3 tipos praticamente de polimorfismo, né, nucleotídeo único, inserção, deleção, variação do número de cópias. Então, aqui o polimorfismo de nucleotídeo único é basicamente uma variação, né, na sequência de DNA que vai afetar uma base
né, que a gente tem as bases adenina, timina, citosina, guanina, né, na sequência do genoma, que vai corresponder em torno de uns 90% da variação do genoma, vai correr em torno de 1 a 300 bases, daí pode acarretar algumas alterações morfológicas, e a resposta também do organismo às doenças. E aqui a gente tem também o de inserção e deleção, então a gente pode ver aqui, vocês estão vendo a ponta do meu mouse? Acho que não. A gente vê sim, Rafa. Ah, vê? Vê. Aí. Então aqui, inserção ou deleção, seria a deleção de alguma parte, né, como o próprio nome diz, e inserção em algum determinado trecho, pode ser específico ou não, vai haver a adição dessa porção. Isso daí alterando depois a parte do RNA mensageiro. E aqui a gente tem também o polimorfismo de variação de número de cópias, pode ser duplicação, multiplicação, né? Então a gente vai ter aqui em regiões caracterizadas, né, alguns blocos repetidos, eles podem apresentar 2 alelos e também, em alguns casos, alelos múltiplos em determinado segmento do DNA. E aqui agora a gente vai falar estritamente sobre mutações, né? A gente tem as mutações de linhagem germinativa, então todas as células dos descendentes são afetadas, aí a gente diz que são as hereditárias, né? Geralmente de origem paterna, e também associadas às mutações regionais. E muitas das vezes também a gente já pode ter a mutação no próprio espermatozoide, então no óvulo, não necessariamente de algo hereditário, mas ali na produção, né, ou digamos uma produção defeituosa, não é a melhor palavra para usar é defeituosa, mas sim uma produção alterada, que aí vai ter um fator genético que não corresponde ao que seria o ideal. Aqui também temos a mutação de linhagem somática, ela geralmente está associada, né, aos cânceres, aos cancros, ela não possui caráter hereditário e geralmente ocorre nos tecidos altamente proliferativos. Então agora a gente vai ver um pouquinho, né, das variantes genéticas. E aqui, então, a gente pode ter a substituição, né, do par de base, ou então inserção e deleção, como eu havia falado já anteriormente. Aqui é só um exemplo a mais, né, que ela vai ocorrer após a falha do reparo do RNA, ou então erros durante a replicação do DNA. E aqui, né, a parte de inserção, ou então deleção, aqui já todo um esquema um pouquinho mais explicado. Então, a gente pode ter as mutações, né, de sentido trocado, com a substituição dos aminoácidos, as mutações silenciosas, né, substituição dos aminoácidos, as mutações sem sentidos, que elas são bem pontuais em uma sequência de DNA que vai causar a substituição, né, de um códon normal por um aminoácido, ou então por códon de término de parada, aí na hora que chega ali no término, ou então o de parada, já interrompe, né, a tradução da RNA, que vai fazer com que cesse todo o processo de transcrição, então, tradução, e isso daí vai alterar também o RNA mensageiro. E aqui nas mutações no processamento de RNA, a gente já pode imaginar, né, que já que todos os passos de maturação dependem também das sequências específicas, com ligação dos fatores de transcrição, capeamento, splicing, né, poliadenilização, e aqui também a deleção e inserção. Um dos exemplos mais comuns, né, que a gente tem dessas alterações é a hemofilia A, que ela vai ser a deficiência ou anormalidade do fator 7, né? Que ela vai ter como característica, o paciente ele vai ter hematomas grandes, profundos, pode ter dor nas articulações, né? Aqueles sangramentos inexplicáveis, ou então sangue na urina, ou então nas fezes. E aqui temos agora a parte de, a gente está evoluindo pouquinho a pouquinho, se alguém não entender ou algo do tipo, eu vou pausando aqui para todo mundo seguir o raciocínio, tá? Então, aqui a gente tem agora as variantes cromossômicas, né? A gente está indo lá do DNA, lá da fitinha, do códon, e crescendo, 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 e chegando no cromossomo. Então, a gente vai ter a alteração de forma, né? A neoplodia, que é quando há um número incorreto de genes, locus em posição anormal, alteração aí de número, né? A monossomia, trissomia, tetrassomia. E aqui um exemplo bastante comum, né, a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, que ela vai ter geralmente aquela aparência facial distinta, né, hipertelorismo, que é esse aumento aqui do espaço entre os olhos, pode ter atraso no desenvolvimento, pode estar associado também à doença cardíaca, ou então da tireoide. Aqui, eita, essa foto aqui em alta resolução. Temos também a síndrome de Klinefelter,
que é a neoploidia do cromossomo X, né? Então, ele não é hereditário, esse daqui eu vou ser sincero, esse aqui eu não sei de cabeça não, então vou ler um pouquinho aqui o textinho. Então, eles podem ter baixos níveis de testosterona, massa muscular, tem diversas alterações, né? Pelos faciais, pelos exacerbados pelo corpo. E, então, também tem a parte da reprodução, né? Tem acometimento reprodutivo. Aqui também temos a síndrome de Turner, né, que é a ausência do cromossomo Y. Então, é um paciente que ele vai ter baixa estatura, puberdade tardia, às vezes infertilidade. A gente pode ver as alterações aqui, ó, craniofaciais, aqui, malformações cardíacas e também, algumas vezes, dificuldade na aprendizagem. E aqui agora também nas adquiridas, né, aqui em caso de patologia, uma criancinha com loma. Aqui agora a gente também tem paciente aí com ameloblastoma e mandíbula, então essa daí bem grande, né? É uma anomalia craniofacial adquirida, né? Devido ao aumento da lesão, a dificuldade em conseguir um tratamento. Em alguns casos mais extremos, né? A gente tem como as próteses bucomaxilofaciais, né? Ocorrer esse tratamento quando não é passível de enxerto, ou então de reconstrução aí utilizando materiais biológicos. E para depois, digamos que numa família onde ocorre, porventura, um caso de anomalia craniofacial, ou então pelo próprio paciente, a gente pode fazer, né, o sequenciamento genético para entender o que está acontecendo. Então, a gente pode fazer o sequenciamento de todo o genoma, ou então de parte, né, de parte do genoma, de todo o genoma. A gente pode usar também a detecção das mutações, né, de novo, e isso daí vai nos ajudar no tratamento, né, no auxílio de novas pesquisas e também na elucidação e na orientação das famílias, dos próprios pacientes. Falar, olha, isso daqui está acontecendo, isso daqui é hereditário, isso daqui não é hereditário, e aprofundar, né, tornar mais amplas as pesquisas sobre o assunto, para que a gente possa também criar novas intervenções, novos tratamentos, e para que tudo seja mais preciso. Então, aqui, através do mapeamento genético, a gente permite, né, que um ou mais genes associados às doenças ou malformações sejam estudadas e possível também intermédio, né, para que o mesmo não manifeste sintomas ou então a doença. Então, se logo de início a gente já tem todo o mapeamento, toda a identificação, a gente já consegue abordar e diminuir os danos. Então, aqui, cada indivíduo, né, ele vai possuir uma variedade genética única, respondendo de forma particular aos agentes endógenos e exógenos, tornando a pesquisa de genes algo totalmente diferenciado. Então, a gente vê que é algo individualizado também. Não é porque uma pessoa ela tem uma alteração de um gene específico que ela vai apresentar todos os mesmos sintomas e o mesmo quadro de qualquer outra pessoa com aquela mesma alteração. Então, até porque o mesmo gene ele pode estar associado às mais diversas escalas de maturação celular e tecidual. Então, vamos supor, o IFRN6, que ele geralmente está associado com a genesia dentária, mas também ele participa de outras fases da maturação óssea. Então, se uma pessoa ela tem alteração nesse gene, não necessariamente ela vai ter a genesia e não necessariamente ela vai ter alteração na maturação óssea, e ao mesmo tempo outra pessoa ela pode ter alteração disso tudo. E aqui, então, falar um pouquinho, né, da fissura labiopalatina, né, aquela malformação congênita mais comum. Então, o que seria o congênito? A pessoa já nasce com. Então, é feito o diagnóstico já no pré-natal, né, durante a gestação. A partir ali da quarta, quinta semana já consegue fazer o diagnóstico através do exame de ultrassom. Hoje em dia a gente tem aparelhos, né, muito precisos. Então, tem o... Agora eu não sei se agora eu estou confundindo, não sei se é 3D ou 4D, eu acho que é 4D que chama. Então, a gente já consegue verificar tudo ali, já orientar a família, já fazer a indicação de todos os tratamentos. Então, o bebê já nasce com praticamente toda a cronologia de tratamento pronta. Isso daí, lógico que quando dentro de um centro especializado, né, ainda mais com o auxílio de uma equipe multidisciplinar e que trabalha em conjunto, né, porque não adianta ter equipe multidisciplinar se elas não se conversam.
E aqui é uma prevalência, a gente tem uma prevalência altíssima de entre 1 a 500, 700 nascimentos vivos. Pode variar para mais ou para menos, dependendo do país, dependendo da etnia, dependendo da região, igual aqui no Brasil mesmo, se você pegar o estado de São Paulo, ela vai ter uma definição, se você for para Pernambuco, vai ter uma prevalência diferente. Ele é comumente não sindrômico, então é praticamente é quase que 1 para 3, né, entre não sindrômico para sindrômico, se não me engano, é em torno de 60% a 70% não sindrômico e 30%, 40% sindrômico, né, nos casos de fissura lábio-palatina. E a fissura de lábio e palato, ela é a mais frequente, seguida de fissura labial isolada e depois seguida de fissura de palato isolado. Então, ela pode envolver fatores genéticos, fatores ambientais, né? Ela é altamente complexa, demanda de anos de tratamento também. A sua base molecular, como eu havia falado ali dos genes e tudo mais, ela ainda não é totalmente conhecida. Na verdade, estima-se que a gente não sabe praticamente nada ainda, né? Ainda tem muita coisa para a gente aprender, apesar de já terem mais de 400 genes codificados relacionados à fissura lábio-palatina. E aqui também eu queria saber, né, se alguém quiser dar uma palavrinha aí, se alguém já viu alguém com fissura lábio-palatina, se já tratou algum paciente, se tem algum parente com ou não, né? Rafael, Oi. boa noite. Boa noite. Meu nome é Juliane. Então, eu conheço uma pessoa, não, né, desconheço toda essa fissura lábio-palatina, mas eu tenho uma amiga que ela conversa, ela tem dificuldade na fala porque ela tem um furo no céu da boca. Uhum. Então, ela não consegue falar muito. Então, assim, ela não conseguiu fazer cirurgia quando bebê, né? Então, hoje ela tem muita dificuldade para falar. Não sei se é essa fissura que você se refere. Pode ser sim, porque aqui eu vou mostrar para vocês que a fissura lábio-palatina ela tem diversas apresentações, diversas classificações. Então, ela pode ser uma fissura só de lábio, pode ser uma fissura só de palato. A gente usa lá no Centrinho, né? Aqui no Brasil também usa bastante. Não é uma classificação global, ela é mais utilizada aqui no Brasil, que é a classificação de Spina, e a gente correlaciona o incisivo, o forame incisivo. Então, a gente tem as fissuras pré-forame, né, que é lábio alvéolo, pode ser só de lábio exclusiva. Isso, é no palato, é no Isso. palato. Aí pode ser transforame, já pegando a partir do palato, e a pós-forame. A gente tem aquelas conversões de completa, incompleta, eu vou mostrar para vocês aqui no quadrinho. E mesmo adulto, o ideal é assim, que o quanto antes, de novinho, já faça o tratamento, mas em adulto também faz. Dá para fazer retalho do palato, dá para fazer retalho de língua, dá para fazer retalho do bucinador para fechar essa fístula, né? Essa fissura. Mas ela já passou por alguma cirurgia ou nenhuma? É sequela cirúrgica? Sim, na realidade os pais, né, eles são meio antigos e a informação que eles tinham devido à religião impediu ela de ter feito essa cirurgia. Então, assim, envolveu, né, outros casos particulares, mas ela hoje ela é muito prejudicada, porque Sim. ela tem, assim, um furo mesmo, uma fissura bem grande, Sim. no palato e tudo, e ela não consegue conversar. Ela conversa, na verdade, a gente tem que tentar entender o que ela fala. Eu quero Oi. Rafael, Oi. boa noite. Boa noite. Eu já acompanhei, sim, uma criança com uma fenda palatina. Eu acompanhei ele desde o nascimento até alguns meses pós a cirurgia. Uhum. Inclusive, o período pós-cirúrgico é muito complicado, muito complexo. Sim, a gente tem, é bem complexo, envolve diversas estruturas, diversos profissionais, tem os modeladores nasais, as próteses palatinas, né? Então tem que fazer todo aquele acompanhamento. Agora você imagina, a queloplastia, a gente começa ela com 3 meses de vida,
Agora pensa num bebezinho, num pós-operatório, chorando, né, que incomoda, até cicatrizar e tudo mais, a aceitação da família, a preocupação de todos, né, então, assim, é bastante oneroso. A parte boa é que, assim, bebezinho, então ele vai crescer e nem vai lembrar, só que essas pessoas, né, que têm as fissuras, elas vão passar aí por diversas cirurgias. Eu vou mostrar tudo agora há pouco. Agora, só para ter uma noção, se vocês já conheciam, né, pessoas, se tem colegas, amigos, familiares que têm fissura labiopalatina, e para mostrar que, graças, né, ao avanço das técnicas, nós hoje em dia podemos fazer uma cirurgia de fissura com poucas sequelas, poucas cicatrizes. Poxa, assim, cicatriz é inevitável, a gente está trabalhando com tecido, vai ter fibrose, vai ter alteração no crescimento aí da maxila, dependendo se tiver envolvimento da mandíbula também, é o crescimento anteroposterior, né? E para mostrar, assim, que tem pessoas famosas também que têm as fissuras, aqui esse ator, né, do Coringa, aqui, ó, a gente vê aqui a cicatriz, fissura labial, aqui o autor também do Prison Break, ele, se não me engano, era o diretor, né, eu acho que da prisão, agora eu esqueci, nossa, tempo para assistir. A todo momento, diversas pessoas com anomalias ou outras alterações passam por nós, e felizmente, né, com o avanço das técnicas, dos tratamentos e tudo mais, passam por nós de forma imperceptível, ou então com o mínimo de percepção. Então, mostra que a reabilitação tem sido efetiva na grande maioria dos casos, né? Lógico, se tiver uma alteração craniofacial muito grande, você pode fazer cirurgia para a vida toda, que ainda terão alguns resquícios, né? Então, aqui a gente tem, ao longo do tempo, a criação, elaboração e o uso de diversas classificações, né? Aqui embaixo eu destaquei a classificação de Spina, que usa lá no hospital, né? É um hospital só de anomalia, não trata nada além de anomalia. É bem interessante. E aqui as outras classificações. A Spina, ele vai usar o forame incisivo como referência, né, das estruturas, dos tipos de fissura. E aqui a gente tem outros diversos tipos, lógico que tem muito mais, então eu peguei aqui os principais, que eles vão utilizar dados como pré-maxila, dente, alvéolo, palato duro, palato mole como referências, ou então outras referências. Lógico, se você se habituar com qualquer uma dessas e conseguir conduzir bem, todas estão certas. Basta conseguir utilizar a que você achar mais prática. Então, aqui é a classificação de espina, né? Nós temos praticamente 8. Na verdade, assim, tem a espina modificada que entra a nona aqui, que são as fissuras raras, né? Só que a gente usa aí a TCE. Então, aqui, ó, fissura labial esquerda pré-forame incompleta, bilateral, aqui já é completa, aqui também bilateral completa, aí aqui já entra a fissura labial esquerda transforame completa, bilateral transforame completa, palatina pós-forame, e aqui também a incompleta. Então, no caso, né, da nossa colega que falou sobre a pessoa ter aí a fissura do palato, pode ser que seja um caso desse. Em alguns casos... É exatamente esse mesmo, é desse jeito. Então, aí olha só que interessante. Provavelmente, né, pode ser completa ou então incompleta, dependendo do caso. E quando é incompleta, não sei se todos aqui forem dentistas ou então estudantes de odontologia, medicina, né, qualquer outra área que tem na rotina ver a orofaringe, em alguns casos você está ali fazendo o tratamento do paciente, quando olha, ele tem úvula bífida. Entende? Eu já tive alguns pacientes que falavam, eu nunca reparei, achei que fosse normal. A gente também tem a fissura submucosa, que é quando toda a mucosa ela é íntegra, mas a gente vê uma alteração, né, na cor da mucosa, meio acinzentado, e ali não tem osso. Aí pode fazer enxertia, ou então se o paciente não incomoda. O ideal, né, é que a gente consiga fazer o restabelecimento ali da região com enxerto. Se o paciente não se incomodar, aí ele vive assim. Eu tenho uma pergunta no chat. Posso falar? Pode. Está perguntando como funciona a questão da alimentação, inflamação, infecção e etc. Para esses casos de pessoas que não realizaram a cirurgia. Tá, isso daí pode ocorrer muito otite. Porque
a gente tem a tubas de... Nossa, agora minha cabeça aqui está meio ruim com a anatomia. Tubas de Eustáquio, que vai ligar o ouvido médio com ali a região do ósteo, né? Palato-faríngeo. Então, ali com refluxo, com a alimentação, pode entrar alimento ali, ou então líquidos e ter esse processo infeccioso. E se for crônico também pode desenvolver alterações, né, auditivas, até a surdez. Pode ter pacientes com sinusite, né, já que alimentos podem entrar pelos ósseos. Mas, assim, no geral, a pessoa pode viver normal como qualquer outra. Ela vai ter alterações funcionais, né, de fala, porque aí quando a gente entra na fala, a gente tem os fricativos, né, fricativo faríngeo e outros tipos, que aí, dependendo da posição da língua no céu da boca, ou então em outras regiões, né, no palato, céu da boca, aí vocês estão, liga de anatomia de cabeça e pescoço, vocês estão chorando agora, que aí ele não vai conseguir realizar essas palavras, ou então vai ser aquela vogal aberta, né? Ao invés de falar ó, vai falar ó, p, vai falar p, entende? Aí tudo depende também da disfunção velofaríngea também, que pode estar associada nesses pacientes, principalmente na fissura de palato, igual quando a gente faz a palatoplastia, às vezes o paciente ele já tem disfunção velofaríngea, ou então agrava, né, após a palatoplastia, quer dizer, ele já tem, aí pode ser que agrave também na palatoplastia, aí com o paciente, quando ele não tem porque eu vou mostrar para vocês que isso daí também altera o crescimento crâniofacial. E quando o paciente ele já tem essa disfunção velofaríngea, como ele tem alterações crâniofaciais, muitas das vezes ele vai precisar de cirurgia ortognática no futuro. E quando ele já tem essa alteração, né, pode ser que piore após a ortognática também, e tudo mais, e não tem muitas cirurgias que conseguem melhorar. Isso, tem cirurgia de alongamento, né, aquelas VY, zetaplastia, que a gente consegue alongar o palato mole e tudo mais, mas nem sempre é muito efetivo. E não sei se eu respondi sua pergunta, eu comecei a falar um monte de coisa, mas, assim, eu tentei associar de tudo um pouco. Mas, para a maioria das pessoas, eles estão mais ligados à parte estética. Eles só veem mais a parte funcional depois que a estética está corrigida, porque hoje em dia a gente vive, né? Infelizmente, a gente vive praticamente de aparência. Então, imagina, se você tem uma fenda aqui no lábio, muitas pessoas elas não vão querer se integrar à sociedade, vão ser pessoas reclusas, às vezes pessoas deprimidas. Por isso também que a gente já faz a intervenção logo no início de vida, que ela, criancinha, já estará toda integrada. Mas também varia de centro para centro. Tem centros que não fazem a queloplastia com 3 anos ou 3 meses de vida. Tem uns que vão fazer com 1 ano de vida, tem uns que com mais de 1 ano de vida, entende? Tudo também vai depender do acesso à pessoa à informação. Tem gente aí que vive a vida inteira e acha que não tem cirurgia para isso, né? Também aí depende dos profissionais que passaram por essa pessoa na vida poder orientar. Falar, olha, tem tratamento, tem cirurgia, né? Para poder fazer a abordagem. E aqui, então, o tratamento cirúrgico que são preconizados aí já na primeira infância, né? Seria o básico para poder tratar a fissura labiopalatina, que é a queloplastia, que vai fazer o reparo primário ali do lábio, e a palatoplastia, a queloplastia aos 3 meses de vida, a palatoplastia lá no centro em 1 ano, então ele vai fechar o palato. Lógico que ele pode necessitar de rinoplastia, pode necessitar de cirurgias secundárias, terciárias, né, dependendo do cometimento até das cartilagens e tudo mais. Às vezes ocorre deiscência de sutura, presença de fístulas, aí precisa de enxertia. Isso tudo vai depender da pessoa, mas daí o básico é esse. Então aqui um videozinho. Aí foi. Aqui é uma palatoplastia, né? Essa daí é a técnica de Sommerland, que usa microscópio cirúrgico. Então ali a gente está fechando a mucosa nasal. Aí é praticamente o mesmo vídeo, só que um pouquinho depois. Então, nessa cirurgia, a gente incisa aqui de fora a fora o palato, a gente expõe toda a musculatura, reinsere toda a musculatura, faz o fechamento da mucosa nasal, depois faz o fechamento da mucosa oral.
aqui, né, no palato, aí pode estar associado a outras técnicas, igual a técnica que a gente chama de von Langebeck, que a gente faz uma incisão na lateral aqui do rebordo alveolar, a gente descola o palato para poder fechar, né, para poder fechar esse tecido sem tensões. Aí tem diversos tipos, né, tem o pillow, tem diversas técnicas que podem ser utilizadas. E aqui, né, depois da cirurgia, verificando, né, ó, a convexidade que faz aqui, né? Então mostra que a musculatura também ela está bem inserida. E também verificando a presença de alguma fístula, algo do tipo, né? Alguma região que precisa dar mais um pontinho. E aqui um casinho, ué, o vídeo ficou curto, de uma fissura de palato, né? Pós-forame, cedida aí pelo meu amigo que está até assistindo a gente, o Agnello Lucamba, cirurgião aí na África, gente boníssima, meu amigão. Um abraço. E aqui, né, depois, ao longo da vida, nós temos também o tratamento ortodôntico. Por que o ortodôntico? Porque esses pacientes com fissura, na maioria das vezes, eles têm agenesia dos incisivos laterais do lado da fissura, ou então agenesia de canino, né? Mais comum os laterais. Então, a ortodontia vai alinhar esses dentes, vai manter o espaço ali da região da agenesia, para que depois possa ser feito a enxertia e reabilitar com prótese, com implante, com o que for necessário para a gente ter a volta, né? A recuperação aí não, a recuperação não, porque ele nunca teve, mas a instalação da estética, função e tudo mais. E quando a ortodontia não é suficiente, então a gente parte para a cirurgia ortognática. Então aqui você fala, poxa, por que o paciente tem esse perfil? Pode ser por causa dele mesmo, né? Hereditário, de família, ou então que ele desenvolveu assim, mas na maioria dos casos existe algo paradoxal na queiloplastia, na palatoplastia, que é quando a gente faz essas... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ai, ixi, me perdi tudo. Vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente faz essa cirurgia na criança, aqui forma uma fibrose. Então, essa fibrose ela vai funcionar como uma barreira. Então, para a maxila crescer, a gente sabe que cresce a base do crânio, né? E cresce a maxila. Então, ela tem o crescimento primário e secundário. Se a gente tem uma barreira aqui, essa maxila ela vai ter um impedimento, né? Uma limitação do crescimento anteroposterior. Então, ela não vai desenvolver tão bem. Então vai ser aquele falso, na verdade assim, não é um falso classe 3, porque ele se tornou classe 3, mas muitas das vezes era um paciente que às vezes não precisaria de ortognática, mas devido nessa sequela cirúrgica, que é esperada, ele vai ter que passar uma cirurgia ortognática lá a partir de uns 16 anos de vida. Aí temos a ortognática, né, que pode ser o planejamento para fazer a alta, né, do paciente. Ou então temos aquela ortognática de benefícios antecipados, quando a discrepância é muito grande, e novinho a gente já faz ortognática para diminuir essa discrepância, e às vezes na fase adulta faz uma nova ortognática. Então aqui esse paciente, se eu não me engano, tinha de 8 a 10 milímetros de discrepância de overjet. Aí o overbite também, aqui mordida profunda, né? E depois da cirurgia ortognática, aquele perfil côncavo, a gente conseguiu ter um perfil um pouquinho mais reto, né? Pouquinha coisa convexo. E aqui vocês vão ver que, assim, lógico, mas não teve projeção de lábio. Então, a gente tem que lembrar também que o paciente com fissura labiopalatina, ele não vai ter muito tecido labial. Então, nem sempre vai ter projeção de lábio. Esse paciente era pós-forame bilateral. Então, acometeu toda a estrutura labial também. Então, ele tinha pouco vermelhão de lábio. Aí. Então, aqui nas fissuras orofaciais, como eu havia dito lá nos primeiros slides, né, da parte da anomalia craniofacial, da fissura labiopalatina. Então, uma pequena parte ela está associada a síndromes, e a maior parte é não sindrômica. Então, agora eu vou falar um pouquinho das sindrômicas. Então, aqui a gente tem, né, que ela é comumente de herança autossômica dominante, né? Então, se a pessoa tem fissura, a chance do filho dela nascer, né, é de praticamente 50%. Então, aqui a gente mostra, né, a variação, né, a combinação, né,
Então, em torno de 2:1, 2:2. Ixi, acho que eu falei bobagem. Então, 50%, aí fica certinho. E se a mãe também tiver síndrome, ou então fissura, ou qualquer outra alteração, esse percentual pode aumentar. Então, o alelo portador da característica é suficiente para expressar o fenótipo. Então, é praticamente isso. Então, aqui, praticamente, a mais comum, né, entre as fissuras sindrômicas, a gente tem a síndrome de Van der Wood, que é característico dela são esses pits, né? Ou então essas covinhas aqui labiais, ó, a gente vê, ó, todos os pacientes têm as fissuras, a genesia dentária. Ela está muito associada também ao gene que eu havia falado antes, o IRF6. Ela é uma autossômica dominante. Aqui também uma bastante famosa, né? Geralmente quando a gente pensa em anomalia craniofacial, uma das primeiras, se não a primeira, vem a síndrome de Treacher-Collins. Isso aqui, esse Francis Smith, ele é um palestrante, né? Ele foi lá em Bauru, lá no hospital, falar um pouquinho. Aqui nós temos aquele filme extraordinário que representa o garoto com Treacher-Collins. Aqui, né, nós temos, no caso, talvez uma família. Essa foto aqui foi feita a aquisição através da internet, né? Então, eles têm a simetria afetada, malformação da orelha, alguns têm surdez, né, por causa do colabamento do meato acústico, né, a perda auditiva, eles têm as fendas palpebrais oblíquas, né, que aí entra na que eu não dei o prestígio, né, da classificação de Tessier, que ele vai pegar as fissuras raras de face. Então, além das fissuras lábio-palatinas, nós temos as fissuras raras de face. Temos a fissura 0, né, que é a fissura mediana de mandíbula. Então, o paciente tem uma fenda na mandíbula. Temos as fissuras transversas de face e tudo mais. Ela é autossômica dominante. Normalmente, ela é associada pelo gene TCOF1, então POLRD, POLR1D, né? E é isso. Aí esse filme aqui foi inspirado, é um filme bem bonito. Quem não assistiu, tá aí uma recomendação para hoje à noite. Também temos outras alterações, né? A trissomia aqui do cromossomo 18, então a síndrome de Edwards, que é a orelha baixa, alteração intelectual, problemas cardíacos. Nós também temos a EEC, né? Ectrodactilia, displasia ectodérmica. Então aqui, ó, as mãos e também os pés do indivíduo apresentam essas alterações, né? Então, ela tem distúrbios nas extremidades, na formação e função da pele também. Ela geralmente é autossômica dominante, né? O gene TP63, agora é TP63, é que nós temos também a síndrome velocardiofacial. O paciente aqui, no caso, não está muito bem representado, mas assim, geralmente face longa, dedos finos, né, cabelos abundantes, dificuldade de aprendizagem, tem problemas cardíacos, às vezes tem também alteração na arborização pulmonar. Ela geralmente ela é uma síndrome autossômica dominante, né, que é a deleção do gene 22q11.22. E aqui, então, a gente tem mais 1 milhão de genes, né? Na literatura, nós temos que... Eu vou dar só um golinho aqui, que minha garganta... Na literatura, nós temos que tem mais de aí 400 genes associados às fissuras, às anomalias craniofaciais, né? Essas expressões. Então, cada gene desse, ele é específico, né? Que o IRF6 que eu falei, que... Não necessariamente, por ter esse gene, ele vai ter uma genesia, ou então ele vai ter uma alteração na maturação óssea, ou então na migração celular de determinada região, e também ele pode ter tudo o que a alteração em determinado gene pode oferecer. Então, assim, acaba que as alterações genéticas também, elas são bem individuais. E aqui a gente tem também, ela é multifatorial, né? Temos a tríade entre o risco genético, né? O estilo de vida da pessoa e o meio ambiente, que vai dar essa interação aí, gene versus ambiente, gene versus indivíduo, tá? Então, também aqui é associado aos fatores genéticos, né? O fator aí, a gente pode ter aí herança multifatorial, herança poligênica também, tudo, as variedades dos genótipos, fenótipos. A gente pode falar também dos genes homeobox, né? Que eles vão ser importantes aí no desenvolvimento do crânio e da face, que eles vão codificar aí as proteínas que elas podem reprimir ou então regular os processos migratórios e embriológicos aí da coordenação da interação celular, que vai favorecer o crescimento ou não de determinada região.
conforme eu tenho falado assim várias vezes, né? E em associação disso tudo, a gente vai ter esses fatores genéticos. Então, aqui, ó, a gente tem, né, que as alterações, né, na coordenação desses fatores vai influenciar na migração celular, desenvolvimento, maturação dos tecidos. Opa, bati aqui, alterou alguma coisa? Acho que não, né? Ou então quando suprimidos, ou então dentro de uma excitação, né, digamos assim, que pode levar às desordens, sendo essas perceptíveis ou não. Então aqui está algumas funções, né? E aqui é a origem genética. Hoje tem, né, que é a origem genética da fissura de lábio e a fissura de palato, ela tem origem genética distinta, né? Então, cada gene ou associação de genes vai interferir em determinada fase do crescimento. E quando eu falo assim no tecido, pode ser órgão, pode ser tecido ósseo, tecido conjuntivo, tecido muscular, tudo mais. Sendo essa alteração podendo também ser local ou sistêmica. E aqui também o estilo de vida, meio ambiente, agora que a gente vai falar um pouquinho. Então, a gente tem os fatores teratogênicos, né? Então é tudo aquilo que vai poder ter a capacidade de produzir dano ao embrião, ao feto, né, durante a gravidez. Eles podem refletir tanto na perda da gestação, na malformação e nas alterações funcionais. Temos também a utilização de substância tóxica, né? Um dos exemplos é a nicotina. Então a OMS ela atribui 20% dos casos de fissuras labiopalatinas ao tabagismo. Então, uma mãe fumante, ela vai ter de 1 a 2 vezes mais chances de gerar um filho com fissura labiopalatina. O álcool também, né? O consumo excessivo do álcool, ele pode também aumentar a incidência, a chance de ocorrer, né? A gestação de um bebê com fissura. Então, 10% dos bebês com a síndrome alcoólica fetal apresentam fissura labiopalatina. Temos também a utilização dos medicamentos, né? Os anticonvulsivantes, aí o fenobarbital, primidona, as mulheres que elas usam esses medicamentos convulsivantes, em torno de 1% delas pode gerar filho com fissura. A fenitoína, por ser um antifolato, também já tem-se que as drogas antifolato pode aumentar, né, a ocorrência da formação das fissuras, os corticosteroides, os sedativos, né, e aqui faltou, sedativos e embaixo quimioterápicos, não tá junto não, né. Os sedativos aí, os benzodiazepínicos, né, como o diazepam, e os quimioterápicos. E também as doenças infecciosas, né? Então, a gente vai entrar aí na parte socioeconômica da pessoa, né? Conseguir acessar um serviço de forma, tanto pelo SUS, né? Forma pública ou então particular, né? Nem todos aí que às vezes têm algum sofrimento, tem... esqueci a palavra. Um enfermo pode, às vezes, procurar um serviço de prontidão. Então, a deficiência também de certos nutrientes, como o ácido fólico, baixa de vitamina A. Então, ainda não tem, assim, todos os fatores, né, certinhos, nutricionais, bem estabelecidos, mas a gente tem que o ácido fólico, vitamina A, principalmente, eles estão associados também à formação das fissuras, mas, lógico, pode ter outros fatores aí no meio. Logicamente, assim, tem deficiência de vitamina A, vai ter fissura. Lógico que não. Aumenta a chance, mas não quer dizer que vai ocorrer. Isso tudo também tem a interação genética, tem a predisposição. Então, é por isso que no início eu coloquei lá no slide que ele é bem complexo. Então, nada garante, mas também nada nega. E aqui as doenças infecciosas, né, como as infecções virais, né, gripe, rubéola, toxoplasmose, febre alta, aí no primeiro trimestre da gestação, né, que é geralmente o período crítico, né, da formação ali do embrião. Os fatores emocionais, aí, estresse durante a gestação, aumento da secreção da suprarrenal, essas coisas do tipo, distúrbios maternos também, como diabetes, hipotireoidismo. As alterações uterinas, né, malformação uterina, diminuição do fluxo sanguíneo, os adolescentes, né, com o útero ainda em formação. A exposição dos agrotóxicos, assim, ainda não tem algo muito bem estabelecido sobre a exposição dos agrotóxicos, mas assim, tem que a exposição ocupacional,
né? Dependendo assim da sua profissão, né? Vai aumentar o risco de fissura, mas ainda não tem nada ainda muito bem estabelecido. Então, aqui, falando isso tudo, vocês já estão formados em fissura e anomalia craniofacial. Falei assim o básico e o que eu achei mais importante, sem tornar essa aula muito carregada, porque tem muita coisa para falar, tem bioengenharia tecidual, tem também a parte cirúrgica, né, os tratamentos, não é só odontologia e cirurgia plástica que existe na fissura, tem um psicólogo, tem um enfermeiro, tem um serviço social que vai também orientar e coordenar todas as etapas, acolher a família, né? Também tudo e mais um pouco. Então, assim, dá para a gente falar de muita coisa. Na questão da alimentação, dá para a gente falar como que alimenta um bebê com fissura. Tem a mamadeira anatômica, tem a mamadeira específica para fissura, até um copo lagoinha também, ele é indicado para fazer ajudar o bebê, né, na ingestão, já que ele não vai ter selamento labial, então ele não vai ter também a pressão ali na deglutição, o líquido pode extravasar, então a gente tem esses aparatos, né, esses artifícios que podem nos auxiliar, né, então é isso, eu acho que eu falei bem, espero não ter incomodado ninguém. Eu quero agradecer a todos aqui que estão presentes, né, agradecer também o meu amigo Agnello, que pode ceder ali o casinho, show de bola, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a Liga pela oportunidade em estar aqui apresentando, né, divulgando um pouquinho, espalhando um pouquinho de conhecimento, e é isso. Eu espero poder ter acrescentado um pouquinho aí na rotina de cada um, espero que não tenha sido muito maçante. Aqui está o meu contato, tá? Eu só não sou TikToker, mas eu tenho aqui meu e-mail, pode mandar mensagem lá no WhatsApp, aqui o YouTube eu estou começando a gravar uns videozinhos educativos, meu site também, quem quiser fique à vontade, tá? Quem for de São Paulo também, aqui não é meu forte, eu faço muita cirurgia articular, mas quem for de São Paulo, tiver curiosidade na parte de cirurgia, ou então fala assim, eu posso me deslocar um dia que tiver algum procedimento, aí a gente combina direitinho e será um enorme prazer poder ter vocês aqui participando aí de alguma intervenção cirúrgica, algum tratamento. Eu me coloco à disposição e é isso, eu dou a palavra a vocês ou ao responsável. Rafael, tá todo mundo te elogiando aqui. Todo mundo falando que a palestra foi ótima. Como que eu vejo o chat? Tem um balãozinho na tela, em cima. Ah, tá. Agora sim. Tem um balãozinho. Show, muito obrigado, galera. Só elogios, os grupos também são elogios. Ó, tinha bastante gente assistindo. Peraí que eu mutei a Carla aqui, mas excelente, viu, Rafael? Assim, experiência muito grande. Obrigado por participar aqui da nossa liga. Eu que ajudo as meninas aqui como professor, mas muito interessante assim sua experiência, é algo assim que muitas vezes durante a formação o aluno não tem um contato tão próximo, né? Então é importante a gente trazer profissionais de referência realmente para mostrar e despertar o interesse e ver a importância do estudo, né? Igual você falou no início, que a gente trilha como um profissional que tem que sempre estar buscando uma nova formação, uma melhor qualidade no atendimento, mas a gente agradece muito aí a participação sua, foi excelente. Sim. E acho que não, desculpa. veio só agradecer a liga aqui que as meninas estão organizando. Show, muito obrigado. E existe também a questão que quando falta conhecimento, às vezes a gente cria misticismos, o que é prejudicial, não para a gente, mas para o paciente, porque a gente deixa, às vezes, de oferecer um tratamento de excelência por receio ou ignorância, como nas anomalias craniofaciais. Uma pessoa com anomalia craniofacial ou fissura, na maioria, são pessoas comuns, sem nenhum cuidado em especial. Lógico, vai fazer um exame de sangue, tem que conversar com o paciente, você tem outras manifestações sistêmicas para poder guiar o seu tratamento e você também não se expor o paciente a algo desagradável, então ao risco desnecessário. Só que assim, veio um paciente com fissura no seu consultório. Eu tenho fissura, tenho não sei o quê, precisa fazer uma restauração dentária. Eu já ouvi falar de profissionais assim com receio de tratar. Então, não que não deva ter receio, a gente tem que investigar a saúde da pessoa, né? Qualquer pessoa. Às vezes,
É mais arriscado atender um adulto que vem no nosso consultório e ele não sabe da condição sistêmica dele, do que chegar alguém aí com uma fissura que você já sabe que passou por essa cirurgia, mas que às vezes ele tem só aquela manifestação. Então, quando a gente busca conhecimento, a gente vai tirando esse misticismo, a gente amplia a nossa abrangência, né, de atendimento, de intervenção, e eu acho que é só isso, que eu ia falar mais alguma coisinha, falhou a palavra. Então, diga não ai, faltou a palavra mesmo. Ah, mas tá bom, vocês entenderam o que eu quis passar. Acho que a ciência é importante ser sempre baseada em evidências, né? Evidências científicas, igual você falou da importância da genética. Acho que isso é muito importante, despertar nos alunos, né? Que o estudo ele é algo que é contínuo, né? E a gente tem que sempre estar buscando. Sim. Todo mundo está elogiando aqui, falou que gostou, top demais. E aí eu gostaria de te agradecer por essa palestra e outros momentos também, se tiver mais oportunidades. Sim, É lógico que a gente conta com a sua presença, viu? Sim. Me coloco à disposição da Liga, se um dia surgir um tema aí que vocês acharem interessante Pode e deixar que eu quiserem me chamo. convidar, ou pode chamar. Muito obrigado, Ana. Um prazer. Agradecer também, né, Rafael. Sim, foi a Ana que me convidou. Muito obrigado, viu? Foi assim. Eu que agradeço, tá todo mundo apaixonado, tá todo mundo, nossa senhora! Agradecer ao Fabrício por essa oportunidade, né, nova que a gente teve. Agregou muito, não só para mim, posso falar pelos outros também. As palestras foram excelentes, a interação do pessoal. Nossa, foi bacana demais. Então, a intenção é permanecer nos outros semestres também. Vai permanecer, viu, gente? Então, tá, joia. Uma boa noite a todos, bom descanso, boa quarta para vocês, tá, gente? Muito obrigado, Jonathan. Boa noite, foi ótimo. Boa noite, Boa agradeço a noite. oportunidade. Até uma próxima.